A Lei do Processo Administrativo, capítulo 8, da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo deve ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local da realização. Capítulo 9 da comunicação dos atos. Artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência da decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter: inciso 1. Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Inciso 2º. Finalidade da intimação. Inciso 3º. Data, hora e local em que deve comparecer. Inciso 4º. Seu intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Inciso 5. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Inciso 6. Identificação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis, quanto à data de comparecimento. Parágrafo 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua irregularidade. Artigo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade nos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, se é garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Artigo 28. Devem ser objeto da intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 10 da Instrução. Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Parágrafo 1º.
O órgão competente para instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação de interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Artigo 20. São inadmissíveis, no processo administrativo, as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 31. Quanto à matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre matéria do processo. Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. O resultado da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes de órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e atos estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização.
Artigo 42. Quando deva ser obrigatória, ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo forma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Artigo 43. Quando for disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e se estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acautelatórias, sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas de dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra ou à imagem. Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivando justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações e reclamações em matéria de sua competência. Artigo 49. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.